O homem sempre teve necessidade de se comunicar com seus semelhantes, de registrar os fatos do dia a dia, de marcar e delimitar espaços e posturas. E isso, provavelmente, desde que se equilibrou em duas pernas e descobriu o uso das ferramentas. Uma prova disso é a arte rupestre, desenhos feitos por homens primitivos em cavernas espalhadas no mundo inteiro, e que nada mais é do que o registro das atividades do cotidiano daquele grupo social. Essa prática sempre esteve presente nas mais diversas civilizações em todos os tempos da humanidade. Inúmeros eram os materiais destinados aos registros sociais e históricos. Na Índia, eram usadas folhas de palmeiras, e os esquimós usavam ossos de baleias e dentes de morsas. Na China, escrevia-se em conchas e cascos de tartaruga, e quase todos os povos da antiguidade usavam a pedra e a argila como base de seus registros. Entretanto, as matérias-primas mais próximas do papel que conhecemos hoje eram o papiro e o pergaminho. O papiro foi inventado pelos egípcios aproximadamente no ano 2400 a.C. Já o pergaminho, cuja escrita é feita diretamente no couro de mamíferos, como carneiros e bezerros, pode ter sido descoberto ainda na pré-história, mas sempre teve seu custo muito elevado. Somente no ano 123 a.C., os chineses inventaram aquele que seria a base de toda a instrução e comunicação da humanidade, o papel. No início, era feito com fibras de bambu e seda, mas só no ano 610 da nossa era, essa invenção foi disseminada pelo mundo afora. Embora inventada 3.200 anos antes de Cristo, tanto a leitura quanto a escrita eram privilégios de sacerdotes, militares e governantes. Pessoas comuns não tinham acesso aos textos e somente no século XVI, alguns membros das cortes europeias passaram a ter mais contato com essa prática. A partir daí, as barreiras para o conhecimento começaram a ser derrubadas. Mas havia um outro problema. Os livros eram escritos à mão, logo não havia material disponível para o acesso de todos. As notícias principais ainda eram divulgadas através de comunicados expostos em locais públicos. Essa prática surgiu no século I da nossa era. A fim de que toda a população tivesse acesso às notícias de interesse do governo, o imperador romano Augusto mandou colocar nos espaços públicos aquele que seria considerado o primeiro jornal regular da história, o Acta Diurna. Gravado em pedra, o periódico trazia fatos diversos, notícias militares, obituários e crônicas esportivas. Em 713, os chineses fizeram o primeiro jornal em papel, publicado sob a forma de um panfleto manuscrito, e em 1041, também na China, enfim, o tipo móvel foi inventado. No ano de 1908, os chineses comemoraram o aniversário de milênio do jornal Ta Qing Pao, ou Gazeta de Pequim, apesar dessa informação não ter comprovação absoluta. Mas, sem sombra de dúvidas, o grande divisor de águas da história foi o desenvolvimento por Johannes Gutenberg, em 1440, da tecnologia da prensa utilizando os tipos móveis. O uso de caracteres avulsos gravados em blocos de madeira ou chumbo, arrumados em uma tábua para formar frases e textos, permitiu uma infinidade de combinações e a possibilidade de confeccionar inúmeras cópias rapidamente.
Surgia, então, aquela que seria considerada nos dias de hoje a mais poderosa e importante arma de mudanças da sociedade, a imprensa. O termo imprensa significa, ao pé da letra, na prensa, o que foi prensado, e surgiu logo após a criação de Gutenberg. Já na prática, o termo imprensa está diretamente ligado ao tráfico de informações dos mais variados meios de comunicação para o público em geral. A imprensa começou a ser desenvolvida no Brasil oficialmente em 1808, com a transmigração da família real. Antes disso, ela era proibida e todas as publicações feitas em solo brasileiro eram consideradas ilegais e subversivas. Oficialmente, ela nasceu no Rio de Janeiro em 13 de maio de 1808, com a criação da Imprensa Régia, hoje Imprensa Nacional, pelo príncipe regente Dom João. Mas somente no dia 10 de setembro desse mesmo ano que o primeiro jornal, a Gazeta do Rio de Janeiro, foi publicado em território nacional. Por esse motivo, comemora-se em 10 de setembro o Dia da Imprensa. O papel da imprensa na sociedade é tão importante que ela é considerada o quarto poder, dividindo o espaço com o executivo, o legislativo e o judiciário. Mas, como diz o ditado, um grande poder exige uma grande responsabilidade. E é exatamente por isso que, em mãos inescrupulosas, ela pode se tornar extremamente perigosa. Em 1994, a imprensa noticiou um suposto escândalo em que professores eram acusados de manter relações sexuais com alunos da escola base em São Paulo. A cobertura sensacionalista de jornais impressos e programas de TV arruinou completamente a vida dos proprietários da escola, que além de perderem todo o investimento de anos de trabalho, ainda tiveram suas vidas pessoais expostas em cadeia nacional, gerando danos morais irreparáveis, mesmo após serem completamente inocentados. Eu não sei. Eu falei toda a verdade no meu depoimento. Ela não falou nada ainda. Está sendo presa. Ela não falou nada. Nem me deixaram depor. O senhor tem alguma prova, delegado, alguma prova forte que mantenha essa prisão? Nós estamos falando de prova. Prova. O inquérito é a prova. Enquanto a imprensa se baseava apenas na fonte oficial. Por outro lado, quando feita com seriedade e profissionalismo, a imprensa é uma arma de defesa incomparável dos direitos humanos e um poderoso veículo contra as injustiças sociais. Ela tem o poder de agregar, de dar força, de inspirar, de registrar o passado e promover o futuro. E é exatamente por reconhecer a importância desse ofício e a responsabilidade que aquele que impunha um microfone ou uma caneta de apuração deve ter, que curiosos e pessoas não comprometidas com a ética e com o respeito à sociedade jamais devem ocupar frentes de comunicação, seja na mídia falada, escrita ou televisionada. Por tudo isso, e a fim de preservar todos esses valores, é que o jornalista, no ato de sua colação de grau, profere o seguinte juramento: juro, no exercício das funções de jornalista, assumir meu compromisso com a verdade e com a informação. Juro empenhar todos os meus atos e palavras, meus esforços e meus conhecimentos para a construção de uma nação consciente de sua história e de sua capacidade. Juro, no exercício de meu dever profissional, não omitir, não mentir e não distorcer informações, não manipular dados e, acima de tudo, não subordinar em favor de interesses pessoais o direito do cidadão à informação.